Meu tio me expulsou da festa e disse que eu era um mendigo, até a prefeita apareceu e entregou a chave da cidade. Nunca pensei que uma noite que prometia ser só mais uma reunião de família pudesse se tornar o ápice da minha humilhação e, ao mesmo tempo, o início da minha reconstrução. Eu, Clara, estava pronta para mais um aniversário da minha tia, cercada por familiares que sempre me compararam à minha irmã gêmea, Laura. Ela, perfeita, elegante, tudo o que eu nunca seria aos olhos deles. Eu, invisível, desajeitada, sempre um passo atrás, sempre o alvo do desprezo velado que se transformava em golpes certeiros nos momentos mais públicos. Cheguei à casa da tia já sentindo o peso da tensão. Laura estava impecável, como sempre, com um vestido que parecia feito para brilhar em qualquer luz. Eu, no meu modesto vestido azul escuro que custei horas escolhendo para parecer adequada, já me sentia deslocada. Meu tio Rodrigo me lançou um olhar que era pura reprovação, aquele tipo que congela o coração e faz você se sentir menor até do que realmente é. A festa começou, risadas, músicas, o cheiro doce de brigadeiros e bolo de chocolate. Minha tia tentava ser neutra, mas o jeito como olhava para Laura e depois desviava o olhar para mim dizia tudo. Eu tentei me misturar, conversar com primos, mas cada palavra minha parecia ecoar errada. Cada sorriso meu parecia uma tentativa fracassada de ganhar um lugar que eu nunca teria. Então aconteceu. Tão rápido quanto um tapa no rosto, meu tio Rodrigo, no auge da bebida e da arrogância, decidiu que era o momento perfeito para me humilhar. Clara, você realmente acha que pertence a este lugar? Sua voz atravessou a sala. Todos os olhares se voltaram para mim. Você é um verdadeiro mendigo. Sempre foi, sempre será. O chão desapareceu sob meus pés. Cada riso abafado, cada olhar de constrangimento, cada cochicho, parecia perfurar minha pele e se alojar dentro do meu peito. Tentei me explicar, tentei reagir, mas minha voz falhou. Ele continuou, cada palavra um golpe mais cruel que o anterior, até que finalmente me apontou a porta. Saia. Agora. Eu saí da festa como se estivesse atravessando um túnel de gelo. O frio da noite parecia a única coisa real que me cercava. Senti as lágrimas queimarem, mas não chorei. Não naquele momento. Eu precisava de ar, precisava de distância daquelas pessoas que sempre me fizeram sentir menor, mais fraca, menos digna. No dia seguinte, me refugiei em meu apartamento em silêncio. Mas aquela humilhação não seria apenas um episódio a ser esquecido. Eu sabia que algo dentro de mim precisava mudar. A sensação de impotência queimava, e a lembrança do rosto do meu tio, tão satisfeito com a própria crueldade, era uma faísca que começava a acender algo perigoso. Uma determinação silenciosa de provar a todos, e principalmente a mim mesma, que não era a vítima que eles queriam que eu fosse. Foi nesse momento que percebi que Laura, a gêmea que sempre recebia os elogios que deveriam ser meus, estava prestes a cometer algo que mudaria tudo. Ela planejava algo grande, algo que poderia me destruir de uma vez por todas. Um plano de sabotagem que envolvia minha carreira, minha reputação, e talvez até algo mais perigoso. Quando percebi, o choque me atingiu como uma maré. A traição vinha de alguém que nasceu comigo, alguém que eu deveria confiar. Nos dias seguintes, tentei entender. Procurei sinais, fragmentos de conversa, qualquer coisa que pudesse me preparar para o que estava por vir. Cada pista que encontrava me deixava mais assustada, mas ao mesmo tempo mais firme. Eu não podia me permitir fraquejar, não agora, não depois de tantas humilhações. Quando finalmente o momento da sabotagem quase fatal chegou, eu estava pronta para enfrentá-la, ou ao menos tentar. O coração disparava, a adrenalina queimava minhas veias, e cada pensamento me lembrava de todas as vezes que fui rejeitada, ridicularizada e descartada. Eu sobrevivi, quase não sobrevivi, mas consegui escapar da armadilha que Laura havia preparado, e algo dentro de mim mudou para sempre. E então veio a festa do meu tio, o mesmo evento que deveria ser apenas mais um golpe de humilhação. Mas eu não estava mais sozinha. Amigos, aliados inesperados, pessoas que viam meu valor quando minha própria família não via. E no auge da noite, quando meu tio pensava que teria novamente a oportunidade de me humilhar, algo inacreditável aconteceu. A prefeita da cidade, uma mulher que sempre admirei pela força e coragem, entrou na sala, olhou diretamente para mim e disse palavras que ainda ecoam na minha cabeça. Clara, você é uma líder desta cidade. E aqui está a chave, como prova do que você representa. O choque foi absoluto. Todos pararam. Meu tio branco de raiva, minha irmã boquiaberta e eu. Eu senti algo que nunca imaginei sentir. Poder, reconhecimento, justiça. Mas, enquanto segurava aquela chave, sabia que isso era apenas o começo. Laura ainda estava lá sorrindo, calculando, e eu sabia que a guerra entre nós estava longe de terminar. A chave da cidade ainda tremia em minhas mãos quando percebi que a sala inteira não respirava.
Meu tio Rodrigo, com o rosto vermelho como brasa e os punhos cerrados, parecia prestes a explodir. Laura, a minha própria gêmea, estava imóvel, os olhos arregalados, mas com aquele sorriso de vitória contida que sempre me irritava desde a infância. Ela havia planejado me sabotar tantas vezes, sempre sorrindo para os outros, sempre sendo a queridinha da família, enquanto eu ficava à sombra dela. Mas naquele momento, a sombra era minha, e eu percebia pela primeira vez que não precisava mais me esconder atrás de ninguém. O silêncio pesado da sala foi quebrado pela prefeita. Ela caminhou até mim, colocou a mão no meu ombro e disse com firmeza: Clara, você passou por muito, e agora chegou a hora de assumir o que é seu por direito. Não permita que ninguém te faça sentir menor novamente. Aquelas palavras penetraram fundo, como um bisturi removendo anos de dor, humilhação e rejeição. Eu sentia uma mistura de medo e empoderamento, uma adrenalina que queimava cada centímetro do meu corpo. Meu tio, incapaz de aceitar a situação, tentou intervir. Isso é um absurdo. Ela é, mas suas palavras morreram na garganta, engolidas pelo olhar da prefeita, que não se intimidava. E naquele instante, compreendi algo que mudaria minha vida para sempre. Eu não precisava da aprovação da minha família. Eles haviam me ignorado, me humilhado, me rebaixado. Mas o mundo lá fora ainda me dava oportunidades, e a chave da cidade era apenas o primeiro de muitos portais que eu iria abrir. Ainda assim, a presença de Laura era como uma sombra sobre minha vitória. Eu podia sentir sua inveja e raiva, como se cada célula do corpo dela gritasse contra o fato de que eu estava de pé, forte e reconhecida, enquanto ela continuava presa ao papel de segunda opção. Mas não havia mais espaço para medo. Eu sabia que precisaria enfrentá-la, e não apenas confrontá-la verbalmente, mas superar tudo o que ela representava: traição, competição tóxica, rancor antigo. Nos dias que se seguiram, comecei a me movimentar. A chave da cidade não era apenas simbólica, era um convite para que eu mostrasse liderança, competência e força. Organizei reuniões com conselheiros, participei de eventos comunitários, e cada passo que eu dava parecia irritar Laura ainda mais. Ela tentava minar minha credibilidade, espalhar boatos, provocar pequenos desastres nos bastidores, mas eu aprendi a observar, a antecipar, a reagir. Cada tentativa dela só reforçava minha determinação. Enquanto isso, minha relação com minha família estava em frangalhos. Meu tio Rodrigo me evitava como se eu fosse uma praga que podia expô-lo ao ridículo. Minha tia, sempre tentando apaziguar, parecia dividida entre manter a paz e não perder o controle da situação. E Laura, ela se tornava cada vez mais calculista, buscando oportunidades para me derrubar novamente. Mas a diferença agora era que eu não era mais a criança assustada que tremia diante das palavras dela. Eu estava armada de experiências, de feridas cicatrizadas e de uma determinação quase irracional de me reerguer. Certo dia, em uma reunião importante sobre a revitalização de um bairro abandonado da cidade, Laura apareceu de surpresa, acompanhada de um grupo de aliados que acreditava que poderiam me desestabilizar. Ela sorriu com aquela segurança falsa, e disse em tom teatral: Clara, tenho certeza de que você não vai dar conta disso sozinha. Quer que eu ajude? O silêncio foi esmagador. Eu podia ouvir cada pensamento da sala, cada dúvida sussurrada. Mas desta vez, ao invés de tremer, senti uma clareza cortante. Eu respirei fundo e disse com firmeza: Não, Laura. Obrigada, mas eu consigo. E vou mostrar que não sou a sombra de ninguém, nem a segunda opção de ninguém. Especialmente não sua. Ela congelou. Pela primeira vez, vi algo quebrar seu sorriso de porcelana. Ela tentou reagir, mas cada palavra que saía da minha boca era como lâmina afiada, cortando anos de manipulação, de mentiras, de tentativas de me diminuir. Eu estava descobrindo o poder da minha própria voz, o poder de minha própria presença. E não era só sobre a cidade, nem sobre a chave simbólica, era sobre mim, sobre minha vida, sobre minha redenção. A tensão aumentou quando percebi que o clima na sala mudará completamente. Aliados que antes se posicionavam ao lado dela começaram a olhar para mim, surpresos, admirados. Eu estava assumindo um papel que ninguém acreditava que eu pudesse desempenhar. Mas o momento mais intenso veio quando minha mãe entrou. Ela hesitou, os olhos cheios de lágrimas contidas, e disse apenas: Clara, eu não sabia que você tinha isso em você. Foi como se um peso invisível tivesse sido colocado sobre mim e, ao mesmo tempo, arrancado de mim. Eu não precisava mais da validação dela, mas aquela frase era um reconhecimento de anos de dor, um pedido silencioso de respeito que eu não estava mais disposta a negar. E então, quando pensei que a noite não poderia ficar mais intensa, recebi uma mensagem anônima: Laura não desistirá. Ela está planejando algo que pode destruir tudo que você conquistou. Cuidado. O sangue gelou nas minhas veias. Minha irmã, minha própria gêmea, ainda era uma ameaça real. A guerra que eu imaginava ter terminado estava apenas começando. E o próximo capítulo prometia ser ainda mais perigoso do que qualquer humilhação familiar que eu havia enfrentado antes.
O dia amanheceu pesado, com nuvens cinzentas cobrindo a cidade como se o universo inteiro soubesse do que estava por vir. Eu ainda segurava a chave da cidade na minha mão como um amuleto, lembrando a cada segundo que não podia mais ser a menina invisível que minha família sempre quis que eu fosse. Mas ao mesmo tempo, aquela mensagem anônima continuava a reverberar na minha mente: Laura não desistirá. Ela está planejando algo que pode destruir tudo que você conquistou. Cuidado! A sensação de perigo era palpável. Cada passo que eu dava, cada reunião, cada assinatura que colocava no papel, era acompanhada pela ideia de que Laura poderia estar espionando, manipulando, esperando o momento certo para atacar. Eu sabia que ela tinha recursos, influência e o charme capaz de enganar qualquer pessoa. Mas eu também tinha algo que ela jamais teria: a verdade do meu próprio valor, a força que vinha de anos de rejeição, humilhação e quase destruição. No escritório da prefeitura, rodeada por arquivos, plantas da cidade e mapas estratégicos, senti pela primeira vez o peso real da responsabilidade que a chave representava. Cada decisão poderia afetar milhares de vidas. E eu, a garota que meu tio chamava de mendiga, a mesma que Laura sempre considerou uma sombra, agora tinha o poder de mudar destinos. Mas poder, eu sabia, também atrai inimigos, e Laura era o maior de todos. Minha intuição não me enganou. Quando Laura entrou, seu sorriso estava frio, calculado. Ela não fez questão de disfarçar a hostilidade. E seus aliados, alguns políticos locais que ela havia seduzido com promessas e favores, a acompanhavam como lobos famintos prontos para atacar. Ela se aproximou e disse, com aquela voz que sempre soou doce mas carregada de veneno: Clara, espero que esteja preparada. Algumas coisas são maiores do que você imagina. Foi aí que percebi que não se tratava apenas de uma sabotagem política ou de um boato malicioso. Laura havia arquitetado algo que poderia me atingir pessoalmente, algo que poderia destruir minha reputação, minha imagem pública e até me colocar em perigo físico. Cada palavra dela era um aviso, cada gesto, uma provocação. Os dias que se seguiram foram uma corrida constante. E-mails anônimos com ameaças veladas, manipulações financeiras sutis, tentativas de desacreditar meus projetos. Mas eu aprendi a observar, analisar e, principalmente, a agir antes que fosse tarde demais. Contratei investigadores discretos, pessoas de confiança que podiam monitorar qualquer movimento suspeito. E lentamente comecei a juntar peças que revelavam o verdadeiro plano de Laura. O choque veio quando descobri a extensão da traição. Laura não estava apenas tentando me sabotar politicamente, ela havia envolvido pessoas que eu julgava amigas. Alguns conselheiros estavam manipulando relatórios, desviando recursos, tentando colocar obstáculos impossíveis no meu caminho. E tudo apontava para um evento, uma cerimônia de inauguração de um projeto comunitário, que ela planejava transformar em um escândalo público. Um evento que poderia manchar minha imagem diante de toda a cidade. O peso da injustiça me deixou quase sem fôlego. Era minha vida sendo ameaçada pela própria irmã, a pessoa que dividia meu sangue, minha infância e minha história. Mas em vez de me paralisar, o choque despertou algo ainda mais profundo: raiva e determinação. Não podia permitir que Laura vencesse. Não depois de tudo que eu havia sofrido. O dia da cerimônia chegou. Eu estava preparada, mas não podia prever tudo. Laura tinha aliados em cada canto, e a tensão era quase insuportável. Cada sorriso forçado, cada olhar desconfiado, cada gesto parecia carregado de perigo. Quando me aproximei do palco, senti que o mundo inteiro estava assistindo, cada espectador um possível peão no jogo de Laura. Mas eu respirei fundo, lembrando de cada momento de dor, de cada humilhação, de cada noite em que pensei que não haveria saída. Eu estava viva, e não seria derrotada. Então aconteceu. Um acidente planejado, frio e calculado, quase me derrubou fisicamente. Uma estrutura do palco cedeu, e eu senti o chão desaparecer sob meus pés. O grito da multidão misturava-se ao meu próprio horror, mas de algum modo, consegui me segurar a estrutura com força e impedir o desastre. Meu coração disparava, minhas mãos tremiam, e naquele instante, compreendi a magnitude do que estava enfrentando. Laura não brincava. Ela queria minha destruição completa. Mas havia algo diferente em mim agora. Eu não estava mais sozinha, eu não era mais aquela menina que se encolhia diante de olhares de desprezo. Cada pessoa que me apoiava, cada aliado fiel que eu havia conquistado, era uma força invisível que me sustentava. A multidão percebeu a tentativa de sabotagem, e o choque coletivo transformou-se em um murmúrio de indignação e apoio. Pessoas que antes duvidaram de mim agora me olhavam com respeito e talvez até com admiração. Quando a poeira baixou, Laura se afastou, olhando furiosa, impotente diante do meu sucesso em escapar do desastre. Mas eu sabia que aquela batalha estava longe do fim. A traição dela era profunda, pessoal, e enquanto eu estivesse viva, ela continuaria tentando.
No entanto, algo dentro de mim havia mudado de forma irreversível. Eu não mais dependia da aprovação dela, da minha família ou de ninguém que tentasse me destruir. Eu tinha a cidade, a minha força, e um poder que ela jamais imaginou que eu poderia possuir. E enquanto olhava para a chave em minhas mãos, senti um arrepio. A sensação era clara, a guerra ainda não havia terminado, e Laura estava prestes a revelar seu movimento mais perigoso. Um último golpe, calculado para me atingir onde eu menos esperava, e dessa vez talvez não houvesse chance de escapar com vida. A noite caiu sobre a cidade como um presságio. A cerimônia havia passado, mas a sensação de perigo não diminuía, pelo contrário, crescia. Eu sabia que Laura não desistiria. Nunca desistia. Cada passo que eu dava parecia ser observado, cada ligação atendida carregava uma tensão elétrica que me deixava alerta. E no fundo, eu sabia, o pior ainda estava por vir. As investigações que eu havia iniciado começaram a revelar detalhes assustadores. Laura tinha pessoas infiltradas em todos os lugares que eu confiava. Amigos, aliados, até membros da prefeitura, todos manipulados com promessas e chantagens. O plano dela não era apenas me sabotar politicamente, era uma tentativa de me destruir por completo. E a magnitude do que descobri me fez tremer de raiva e medo. Era uma armadilha mortal, uma rede cuidadosamente tecida para que eu não tivesse chances de escapar. Documentos forjados, contratos manipulados, até rumores plantados na imprensa local para me desacreditar. E o ponto culminante estava marcado para uma gala beneficente, um evento que reuniria autoridades, empresários e toda a cidade. Laura planejava transformar aquele evento em meu pesadelo definitivo, algo que poderia manchar minha reputação e talvez me colocar em perigo físico real. O dia do evento chegou, e eu senti o coração bater tão forte que parecia que o peito iria explodir. A tensão era insuportável. Cada sorriso de Laura era carregado de ameaça, cada gesto seu parecia medir minha reação, cada palavra parecia esconder uma armadilha. Mas eu não podia demonstrar fraqueza. Eu precisava estar pronta para tudo. A gala começou, e o glamour da noite parecia mascarar o perigo iminente. Luzes, música, risadas, brindes, mas por trás de cada sorriso havia um jogo silencioso de poder, traição e vingança. Eu me movia pelo salão com a firmeza de quem sabe que o mínimo erro poderia ser fatal. Meu olhar percorria a sala, analisando cada detalhe, cada pessoa, cada possível ameaça. Então percebi o primeiro movimento real do plano de Laura. Uma série de explosivos pequenos, quase imperceptíveis, havia sido colocada nos bastidores do palco principal. O objetivo: criar um caos, ferir pessoas próximas a mim e me culpar pelo desastre, destruindo minha imagem diante de toda a cidade. O choque me atingiu como um soco no estômago. A traição era profunda, calculada, impiedosa. Laura não queria apenas me humilhar, ela queria me eliminar de todas as formas possíveis. Meu sangue ferveu, eu não podia recuar, cada segundo contava. Eu precisava agir rápido, proteger os inocentes, desativar a ameaça e ainda manter a compostura diante da multidão. Foi nesse momento que percebi que não estava sozinha. Equipes de segurança discretas, aliados que eu havia conquistado ao longo dos últimos meses, começaram a me cercar, formando uma barreira silenciosa de proteção. Eu sentia a força deles como um escudo invisível, mas a responsabilidade era minha. Enquanto me aproximava do palco para inspecionar os equipamentos, Laura apareceu. Ela me olhou com aquela mistura de raiva e incredulidade, claramente surpresa por eu estar tão calma diante do perigo que ela havia arquitetado. "Você acha que pode me vencer, Clara?" disse, a voz carregada de desprezo. "E isso é só o começo. Eu ainda tenho muito para te ensinar sobre humilhação. Mas desta vez, eu não tremi." Respirei fundo, sentindo cada músculo do meu corpo alerta, cada pensamento focado. "Não, Laura. Você não me ensina nada. Eu aprendi sozinha a sobreviver, e sobrevivi a você, a nossa família e a tudo que tentaram me fazer acreditar sobre mim mesma. Hoje, você vai ver o que acontece quando alguém subestima Clara." O confronto foi silencioso, intenso. Cada gesto dela era uma tentativa de me desestabilizar emocionalmente, de me tirar do foco. Mas eu sabia que Laura nunca havia me visto verdadeiramente forte. Nunca havia testemunhado o que acontece quando alguém que foi rejeitado e humilhado encontra sua própria força. Eu não era mais a sombra dela, a criança que tremia, eu era a mulher que sobrevivera a tudo, pronta para enfrentar qualquer ameaça. Com a ajuda da equipe, consegui desarmar os explosivos a tempo. Cada segundo parecia uma eternidade. A adrenalina corria como fogo em minhas veias, mas a vitória temporária trouxe uma sensação de poder que jamais senti antes. Eu não apenas sobrevivi à armadilha, mas também expus a magnitude da traição de Laura para todos os presentes. O choque nos rostos dela era visível, a arrogância que sempre a sustentou começou a desmoronar. No entanto, eu sabia que aquilo era apenas uma batalha vencida. Laura não desistiria tão facilmente. Ela havia sido implacável, calculista, e ainda tinha recursos que eu talvez nem imaginasse.
A guerra entre nós estava longe de terminar, e enquanto olhava para a multidão, cada rosto impressionado, cada aliado que antes duvidou de mim agora observando com respeito, senti que minha reconstrução emocional estava apenas começando. Mas algo dentro de mim ainda tremia, a sensação de que Laura guardava uma última carta, algo ainda mais perigoso, algo que poderia me atingir onde eu menos esperava. Meu coração apertou ao perceber que minha irmã gêmea, minha própria família, poderia ser capaz de ir até o fim para me destruir. Os dias que se seguiram à tentativa de sabotagem quase mortal foram os mais tensos da minha vida. Cada ligação, cada e-mail, cada mensagem parecia carregar o peso de uma bomba prestes a explodir. Eu sabia que Laura não tinha terminado, sua arrogância e sede de vingança eram impossíveis de ignorar. Ela havia sido exposta, mas a humilhação só serviu para reforçar sua determinação de me derrubar. Eu podia sentir isso em cada gesto, em cada olhar furtivo que ela lançava, mesmo quando parecia se comportar com normalidade. Minha reconstrução emocional, no entanto, estava avançando. Eu não era mais aquela garota frágil, vulnerável, que tremia diante da minha família. Cada obstáculo, cada tentativa de sabotagem que sobrevivi havia me moldado, endurecido e fortalecido. E ainda assim, eu sabia que o maior desafio estava por vir, enfrentar Laura de frente, sem intermediários, sem escudos. Foi durante uma reunião de planejamento para o maior projeto de revitalização da cidade que Laura decidiu atacar diretamente. Ela entrou na sala com aquele sorriso que sempre me irritou, acompanhado de um advogado e de 2 assessores que eu suspeitava serem seus espiões. Clara, você está indo rápido demais. Algumas decisões precisam de supervisão, de alguém com experiência. Sua voz era doce, quase sedutora, mas eu sentia o veneno em cada palavra. Respirei fundo e respondi com firmeza: Laura, não preciso da sua supervisão. Este projeto é meu, e cada decisão que tomei até agora foi pensada, planejada e executada com responsabilidade. Eu não sou mais a criança que você subestimou. O choque nos rostos dela e de seus aliados foi imediato, mas ela não recuou. Pelo contrário, avançou com uma calma perigosa. Então será preciso provar isso, Clara. Vamos ver se você aguenta quando tudo estiver contra você. E foi exatamente isso que aconteceu. Nos dias seguintes, comecei a notar sabotagens sutis, cada vez mais audaciosas, relatórios manipulados, contratos adulterados, rumores plantados na mídia para desacreditar meu trabalho. Mas o que realmente me atingiu foi descobrir que Laura havia envolvido minha própria família. Meu tio Rodrigo, a quem sempre teme, estava escondendo informações críticas de mim. Minha mãe, mesmo sem perceber, ajudava a proteger alguns movimentos de Laura. A sensação de traição foi esmagadora. Cada golpe, cada mentirinha, cada omissão parecia gritar que eu nunca teria sido suficiente para eles. Mas algo dentro de mim havia mudado. Em vez de me paralisar, a injustiça acendeu uma chama que eu não sabia que existia. Cada ataque de Laura me lembrava da menina que fui, invisível, humilhada, descartada. Mas ao contrário de antes, agora eu tinha poder, aliados, recursos e, principalmente, convicção de que não seria derrotada. O ponto culminante veio em uma reunião pública, um evento que reunia todos os principais líderes da cidade. Laura havia planejado algo que poderia me derrubar de uma vez por todas, uma apresentação que distorceria dados, colocaria em dúvida minhas decisões e me faria parecer incompetente diante de todos. Quando subimos ao palco, senti meu coração disparar, mas também senti uma clareza inusitada. Não havia mais espaço para medo. Eu precisava enfrentar tudo de frente. Enquanto os slides eram projetados e os dados manipulados mostrados, eu respirei fundo e comecei a expor cada detalhe com precisão cirúrgica. A multidão assistia atônita, percebendo que eu não apenas entendia os números e estratégias, mas que havia previsto cada possível sabotagem. A expressão de Laura mudou de confiança para choque. Cada argumento meu desmontava o plano dela, cada frase era uma lâmina cortando a teia que ela havia cuidadosamente preparado. E então veio o momento que mudou tudo. Com provas documentadas e testemunhos de aliados leais, eu revelei publicamente todas as tentativas de sabotagem e manipulação que Laura havia feito, inclusive envolvendo membros da minha própria família. A tensão na sala era quase palpável. Meu tio Rodrigo parecia prestes a desmaiar, minha mãe não sabia para onde olhar, e Laura, ela estava branca como uma folha de papel, a máscara de arrogância quebrando aos poucos. Mas a vitória não era completa. Eu sabia que por mais que tivesse exposto a verdade, Laura ainda estava viva, ainda tinha recursos, ainda tinha intenção de atacar. O que mais me assustava não era a humilhação ou a injustiça, mas a sensação de que ela poderia ir além de tudo que eu já enfrentei, que poderia planejar algo tão profundo e mortal que nem todos os meus aliados poderiam me proteger. Nos dias que se seguiram, a tensão aumentou. Cada passo fora da prefeitura era calculado. Cada ligação que recebia, cada reunião, poderia ser uma armadilha. E no meio dessa tempestade, algo inesperado aconteceu.
uma carta anônima, entregue em meu escritório, contendo apenas uma frase que me gelou até os ossos. Você venceu a batalha pública, mas a guerra privada ainda está para começar. Este é o meu verdadeiro movimento. Meu estômago se revirou. Laura estava planejando algo que ia muito além de sabotagem, boatos ou manipulação política. Algo pessoal, algo que poderia atingir não apenas minha carreira ou reputação, mas minha vida, minha segurança, minha própria essência. E a pergunta que me queimava por dentro era impossível de ignorar. Estaria eu pronta para enfrentar o golpe mais perigoso da minha irmã gêmea, a mulher que dividia meu sangue, mas que sempre quis me destruir? Segurei a chave da cidade com força. Cada músculo do meu corpo estava tenso, cada pensamento focado. Eu sabia que o próximo movimento de Laura definiria não apenas meu futuro político, mas também minha redenção pessoal, minha reconstrução emocional e, talvez, minha sobrevivência. O ar estava pesado naquela manhã. A sensação de que algo ia acontecer era quase tangível. Cada passo que eu dava na prefeitura, cada ligação que atendia, cada reunião que marcava, carregava a tensão de um alerta constante. Laura estava prestes a agir. Eu podia sentir sua presença invisível em todos os cantos, em cada olhar suspeito, em cada gesto que parecia casual demais. A guerra entre nós finalmente chegaria ao seu ápice. O plano de Laura não era apenas político ou estratégico. Eu descobri, por meio de uma pista anônima que deixaram no meu escritório, que ela havia preparado algo pessoal, cruel e quase mortal. Não apenas minha reputação estava em risco, minha vida poderia ser ameaçada. Cada detalhe que surgia me deixava mais tensa, mas também mais determinada. Eu não seria vítima de novo. Não agora, depois de tudo que sobrevivi. O evento estava marcado, um jantar beneficente no maior hotel da cidade, com a presença de autoridades, investidores e líderes comunitários. Laura havia arquitetado uma armadilha que misturava sabotagem técnica, manipulação da mídia e ameaças físicas. Ela queria me destruir de forma completa, diante de todos, e talvez até me tirar de cena para sempre. Mas eu não chegaria lá despreparada. Nos dias que antecederam o evento, organizei minha própria rede de proteção. Equipes de segurança experientes, aliados políticos leais e até amigos da cidade que sempre acreditaram em mim foram mobilizados. Revisei cada detalhe do local, cada ponto de vulnerabilidade, cada possível movimento de Laura. Eu sabia que a vitória exigiria não apenas inteligência, mas coragem, sangue frio e determinação absoluta. O dia chegou. O hotel estava luxuoso, cheio de convidados que ainda não imaginavam a tempestade prestes a se abater. Laura entrou com aquele sorriso frio e calculista, como se fosse a dona da situação. Mas eu percebi algo diferente nela, uma faísca de nervosismo, uma sombra de medo. Talvez ela estivesse acostumada a me subestimar, mas desta vez, eu estava pronta. Enquanto caminhava pelo salão, senti cada olhar observando, cada suspeita pairando no ar. Laura começou seu ataque sutil, comentários venenosos, provocações disfarçadas de brincadeiras, tentativas de minar minha autoridade diante dos convidados. Mas eu mantive a calma. Cada frase que eu dizia era medida, cada gesto era seguro. E mais importante, cada passo que eu dava mostrava que eu não tinha medo dela, nem de sua manipulação. Então veio um momento crítico. Laura havia preparado um dispositivo que poderia causar um colapso na iluminação e nos sistemas do salão, criando pânico e caos. A intenção era clara: me colocar em situação de desespero, me culpar pelo desastre e arruinar minha credibilidade. Mas eu estava pronta. A equipe de segurança detectou o dispositivo antes que fosse acionado, e em vez de entrar em pânico, eu usei aquele instante para virar a situação a meu favor. Com voz firme e presença imponente, anunciei aos convidados que uma tentativa de sabotagem havia sido descoberta e neutralizada. Expliquei com clareza detalhes do projeto que estávamos prestes a lançar, evidenciando cada falha que Laura havia tentado explorar. A sala inteira ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. O choque nos olhos de Laura era visível. O sorriso frio desapareceu, substituído por uma expressão de raiva e incredulidade. Mas Laura não desistiria. Ela avançou, tentando criar caos entre os convidados, tentando jogar aliados contra mim, tentando me intimidar. Foi quando percebi que a batalha final não seria apenas política ou estratégica, mas pessoal. Ela queria me atingir naquilo que mais doía: o medo de ser rejeitada, a humilhação de ser destruída diante de todos, a lembrança de anos de comparações cruéis e desprezo familiar. Respirei fundo, sentindo cada músculo tenso, cada nervo alerta. Mas desta vez, eu não era a garota frágil que tremia diante da minha família. Eu era Clara, mulher reconstruída, sobrevivente de sabotagens quase fatais, vencedora de todas as humilhações, dona da própria força. E estava pronta para enfrentar Laura de frente, sem medo, sem hesitação. Com passos firmes caminhei até ela, encarando seus olhos com toda a intensidade que acumulava há anos. Laura, isso termina aqui. Hoje,
você verá que a única pessoa que controla minha vida sou eu. Cada palavra era uma lâmina, cada gesto, uma demonstração de poder e segurança. A multidão percebia que algo estava prestes a acontecer, que a tensão era real, palpável. Laura tentou argumentar, manipular, intimidar, mas era tarde demais. Minha confiança, minha preparação e a verdade sobre suas sabotagens estavam claras para todos. Em um movimento decisivo, expus todas as provas, cada e-mail, cada documento, cada testemunho de aliados que comprovaria suas intenções destrutivas. O impacto foi imediato. A sala inteira percebeu a magnitude da traição e da manipulação que Laura havia arquitetado. O rosto dela, que sempre me aterrorizou, agora refletia desespero puro. As máscaras caíram, arrogância, controle e superioridade foram substituídas por raiva impotente. Minha família, os convidados, os aliados, todos viram a verdade. E eu finalmente senti uma onda de libertação que há muito esperava. A prefeita, que sempre acreditou em mim, aproximou-se, colocou a mão no meu ombro e disse: Clara, você provou sua força e integridade. Esta cidade tem sorte de ter você no comando. Naquele momento, senti uma mistura de triunfo, alívio e redenção. Cada lágrima que nunca derramei, cada humilhação suportada, cada batalha silenciosa finalmente tinha um propósito. Eu havia vencido, não apenas a guerra contra Laura, mas contra todas as sombras do meu passado. Mas mesmo com a vitória, algo permanecia. A sensação de que Laura ainda poderia tentar algo no futuro, embora agora ela estivesse desacreditada e isolada. Eu sabia que a guerra não era apenas contra ela, mas contra qualquer sombra que tentasse apagar minha luz. Segurando a chave da cidade, senti que finalmente pertencia a mim mesma, que minha vida, minha história e minha força eram indiscutíveis. Aquela noite não apenas marcou minha vitória política, mas também minha redenção emocional. Pela primeira vez, senti que não precisava provar nada a ninguém, nem a minha família, nem minha irmã gêmea, nem ninguém que um dia quis me derrubar. Eu havia sobrevivido, reconstruído minha vida e mostrado ao mundo, e a mim mesma, que era digna, forte e invencível. E enquanto olhava para a cidade que agora eu tinha a honra de liderar, percebi que a verdadeira conquista não era apenas a chave em minhas mãos, mas a certeza de que finalmente estava livre do peso da rejeição e da humilhação. Eu havia vencido minha própria história, e nada poderia me deter novamente.